Graça e paz. Como é que vocês passaram? Eu estou moído. Estou mais moído do que arroz de terceira. Mas estamos aqui. Hoje foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Mas, gente, você não pode saber o peso que caiu das minhas costas. Caiu um peso, porque agora é a igreja que tem que carregar esse peso. Saiu do meu ombro. Eu recebi hoje um WhatsApp com o Aleluia de Handel, cantado pelo coral dos Mormons. E eu ouvi aquilo assim, pleno, porque durante muito tempo eu tinha que carregar nas costas uma responsabilidade que eu não aguentava, eu não podia. Então, eu espero que realmente seja o fim de um modelo e que nós tenhamos o início de uma igreja corporativa. Uma igreja que se relacione. E para isso, amanhã a gente já vai começar, segunda-feira, com toda a liderança aqui. Abrindo, porque, meus irmãos, sombra é uma coisa terrível. A gente precisa de luz, e não de sombra, não de fumaça. E tudo aquilo que você quiser falar, você tem que falar. Não pode falar por trás ou por lugares para outras pessoas, nós temos que falar dentro da casa. Uma das coisas que eu gosto da família é que a família tem possibilidade de falar. E a igreja é uma família. E precisa não contar lá para o outro escondido o que está acontecendo, porque isso adoece o relacionamento. Então eu gostaria de concitar a todos aqueles que estão em departamentos, lideranças, que amanhã nós venhamos aqui para a gente conversar e orar. Aliás, falar em oração, tinha muita gente hoje querendo orar. Então, quarta-feira, nós vemos aqui para orar. Você vem? Tá bom. Quem vem mais? Opa! É assim que vamos ver. Um povo que ore. E nós vamos fazer isto de maneira muito sistemática, estarmos dentro do nosso projeto de abertura. Hoje, certamente, é muito traumático a gente acabar com um sistema que estava implantado e que a gente tem muito afeto, mas é preciso quebrar com esse ciclo e começar tudo de novo. Nós não despedimos pastores. Nós estamos num processo de uma nova estrutura com uma nova escrita de relacionamento, onde nós vamos fazer isto abertamente pelos dons do Espírito Santo e não simplesmente pelo nosso talento e pela nossa capacidade. Eu espero realmente que Deus nos dê graça e a participação de todos os irmãos que estejam aqui. Diáconos, vocês vão ter muito trabalho, ok? Juntos, sem milindres. Eu posso chegar aqui e assanhar seu cabelo, e você pode assanhar o meu. Nós vamos parar com essas coisas de superficialidade e vamos andar juntos como família. Família tem sofrimento, tem dor, mas nós precisamos de transparência e de graça para que a gente ande em igreja. A igreja de Jesus aí na história tem tido essas características. Não sei se vocês querem alguma pergunta. Porque daqui para frente vai ser assim. Nós vamos começar a fazer estudo bíblico também, provocando.
Então vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos parar aqui. Vamos voltar o texto. Vamos voltar à palavra de Deus, João 1 a 5. De novo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem... Não, vamos parar aqui. Santo Espírito, abre o nosso coração. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Quantos evangelhos nós temos? Quantos evangelhos nós temos? 4 evangelhos. Qual é o primeiro evangelho? Mateus. Mateus fala de quê? Mateus fala de Jesus como rei. São quatro biografias de Jesus. Mateus fala de Jesus como rei. Para quem Mateus foi escrito? Para judeu. O segundo evangelho é qual? Marcos. Marcos fala de Jesus como o quê? Servo. É um evangelho do servo. Foi escrito para romanos, para o povo romano. Quem escreveu Mateus? Quem escreveu Mateus? Foi Mateus. Quem escreveu Mateus foi Mateus. Ou Levi. E quem escreveu Marcos? João Marcos. O moço que possivelmente correu nu quando foram prender Jesus. O moço que deu trabalho a Paulo e que Barnabé recuperou e que Paulo no final da vida diz: traga-me João Marcos, porque ele me será muito útil. Quem escreveu Lucas? Foi Lucas. Quem era Lucas? Era um médico, amigo de Paulo. Ele faz parte dos 40 amigos de Paulo. E o que o Lucas fala? Jesus, filho do homem. Então nós precisamos entender, porque aqui nós temos 3 evangelhos que são chamados sinóticos. Eles escrevem praticamente as mesmas coisas com pequenas diferenças. Sinóticos, com a mesma ótica. Mas eles são 3 evangelhos escritos com finalidades específicas. Um queria evangelizar judeu e escreveu usando uma terminologia própria para judeu.
Ele está dizendo que Jesus é o rei. Ele fala do reino dos céus. Jesus como rei. O outro queria evangelizar romanos, o povo romano. Então ele fala de Jesus como servo, porque lá estava César e a seu governo. Ele mostra que Jesus era o servo sofredor de Isaías e o servo dos servos, aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas é um evangelista que tenta colocar Jesus na perspectiva grega. E ele fala de Jesus como o Filho do Homem. O Filho do Homem. Agora, João. Este evangelho é um evangelho universal. Ele fala de Jesus como o Salvador do mundo. Veio para judeu, veio para grego, veio para romano e veio para londrinense. Jesus veio para o mundo, o Salvador do mundo, não o Salvador do judeu, mas ele veio com uma realidade maior, universal. Então ele começa com um prólogo. Esse evangelho ele é diferente dos outros, que começam com história, com genealogia, com alguma coisa relacionada a Jesus, a sua historicidade. Jesus na história. João não. Ele começa com Jesus antes do tempo. Ele começa com Jesus na era pretérita das eras. Então ele começa dizendo, no princípio era o verbo. No princípio era o logos. Palavra esta que nós falamos da outra vez, que tem uma conotação filosófica para os gregos, mas João descreve totalmente diferente. O verbo que se fez carne e que tabernaculou entre nós, que viveu como gente entre nós para salvar gente do jeito errado de ser gente. Então esse Jesus, o verbo, era Deus e estava com Deus. E o verbo era Deus. Veja bem que ele diz, no princípio era o verbo. Da outra vez que nós falamos aqui, que esse é o segundo estudo em cima de João, nós falamos que Deus não existe. Deus é. A existência pressupõe tempo. Realidade espacial. Mas aqui ele está indo para trás, antes dos tempos, do princípio. Esse mesmo sentido aqui aparece em Gênesis 1:1, quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Neste princípio, esta realidade que a gente não pode descrever, porque é uma realidade eterna. E o que é eterno é indescritível. Não dá para colocar Deus na nossa cabeça. Ele tem limites fora do limite. Agostinho disse que Deus, a Trindade, é como um círculo o centro está em todo lugar. E a circunferência em lugar algum. Agora entenda isso. É uma dimensão que ele quis dizer, é impossível de compreender. Neste princípio
que era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele está relacionando a intimidade da Trindade. Um dos mistérios mais difíceis de entender é como 3 pessoas são um. E como 3 pessoas com vontade só têm uma vontade. Eles conciliam a sua vontade numa só vontade. Porque lá na minha casa, minha esposa e eu somos casados, mas existem 2 vontades. Muitas vezes eu quero ir para um lugar, ela quer ir para outro. Eu recebi um WhatsApp hoje, em que a esposa chega para o marido e diz para o marido: meu bem, domingo nós vamos à casa de mamãe. E ele está lendo o jornal. Nós vamos à casa de mamãe e vamos passar na casa da titia. Estou fazendo mais ou menos a invenção aqui. E vamos depois num restaurante e não sei o quê. Aí ele tira o jornal e diz assim: comigo não é assim. Aqui em casa quem manda sou eu. Nós vamos almoçar domingo na casa da sua mãe e nós vamos visitar a sua tia. E nós vamos depois do restaurante. Ela disse: tá bom, querido, tá bom. Quer dizer, ali há uma só vontade, mas não há conciliação. Agora, como é que Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, vivem os 3 numa intimidade tal que não existe rachadura, trinca na Trindade? Porque um quer fazer o que o outro quer. É isto que João está dizendo. Ele disse: ele estava no princípio com Deus. O Verbo e Deus, a Trindade, se confundem. E há uma profunda relação. No verso seguinte ele diz... O verso 3, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Dever de casa. Você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 1, e vai verificar quantas vezes aparece o verbo fazer. Isso é dever de casa. Quando foi que apareceu o fazer? Porque criar é uma coisa, fazer é outra coisa. Eu vou dar um exemplo no capítulo 2. Um ser que foi feito. Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deixa só fazer um pouquinho aqui de... No livro de Gênesis, no capítulo 1, não existe essa expressão Senhor Deus. Vamos voltar, vamos para o capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Depois a gente vai andando aqui, só vou chamar a atenção. Gênesis 1, 1. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aparece isso. Volta lá. No princípio criou Deus. Você não vai ver Senhor Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos todos. Verso 2, por exemplo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Há um personagem da Trindade que se sai aqui. E é a única vez que alguém da Trindade sai. O resto, daí para frente, verso 3, disse Deus. Deus. Essa palavra Deus aqui é a palavra Elohim. El é singular, Him plural. Elohim é o Todo-Poderoso, mas o certo seria traduzir os todos poderosos. Identificando Deus com uma identidade só. Ele é um só Deus, mas ele é triuno. E ele diz, Deus criou, haja, e disse, Deus. E aí você vai ver o tempo todo, é só Deus, Deus, Elohim, 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 Elohim. Quando chega no capítulo 2, no verso 7 que nós estávamos vendo, vamos lá para o verso 7, ali é o verbo fazer, que é para a lição de casa. Então formou Deus ao homem do pó da terra. O homem não saiu do sopro da boca de Deus ou da palavra de Deus como as estrelas foram criadas. Como a terra foi criada. A terra foi criada do nada. Da palavra de Deus. Não de matéria. Foi a energia da boca de Deus. Mas o homem foi feito, foi formado pelo Senhor Deus. Aqui esta palavra, Senhor Deus, é Jeová, ou Javé, ou Yahvé Elohim. O Deus da Trindade, que é Jesus. Todas as vezes que nesta Bíblia, que é a Bíblia atualizada, se refere a Jeová ou Javé, eles vão escrever Senhor com as letras maiúsculas. Quando o Senhor estiver escrito com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, é Adonai. Aqui está se referindo ao eu sou. E o eu sou, pela Bíblia, no livro de João, ele descreve que o eu sou é Jesus. Jesus é o Verbo que se encarnou. Ele é o eu sou encarnado. Ele é Jeová junto com o homem. Quando ele está junto conosco, ele é chamado de Emanuel. Deus conosco. Esse Deus conosco vai até a cruz. Da cruz para frente, ele vem morar em nós. Aí é Cristo em vós, a esperança da glória. Voltando para João capítulo 1, vamos ver o versículo 3, nós estávamos vendo ali o versículo 3. João 1, 3. João 1, 3. Está difícil? Tá, Pati? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aqui eu já falei da outra vez, ele quebra a lei da evolução e do Big Bang. Todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. Agora ele vai dizer que a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida estava no verbo, no logos, na palavra.
a vida estava nele. Há muito esforço no sentido de produzir vida, mas até agora nada se conseguiu em termos de vida. Eu vou perguntar para o doutor de microbiologia: é possível o homem fazer vida? Estou aqui com um doutor, pós-doutor, de não sei o quê. É possível o homem fazer vida? Não. Você sabe por que os magos, onde os magos perderam para Moisés? No piolho, que não era piolho, na verdade, é no mosquito da zika. Quando Moisés bateu a vara e da terra saiu o mosquito, e eles bateram e não conseguiram, e eles disseram: isto é o dedo de Deus. Porque eles puderam produzir, transformar água, eles puderam fazer o transformismo da vara em serpente. É verdade que a serpente de Moisés comeu, a dos magos Janes e Jambres. Eles conseguiram transformar água em sangue, eles conseguiram trazer rãs, mas eles não conseguiram transformar areia nos mosquitos ou nos piolhos, como muitas traduções dão, porque aí tem vida. E a minha Bíblia vai dizer que a vida estava nele. E a vida, esta é uma das palavras mais importantes da revelação do livro de João. Era a luz dos homens. Luz ou energia. Luz ou uma forma de manifestação da matéria. Luz. Mas existe uma luz inacessível. E Paulo vai dizer que ele habita em luz inacessível. Luz que nós nem podemos ver. Eu fico sempre impressionado quando eu vou tirar um raio-x do meu pulmão e o cara manda eu encostar lá e ficar olhando, e de repente só eu escuto. Tum! Depois ele vem com a foto do pulmão. Eu não vi luz nenhuma. O raio-x é um raio que eu não vejo. É uma luz invisível que atravessa meu corpo e tira aquela imagem. Mas esta aqui é uma luz que dá luz aos homens, que traz revelação, que ilumina. Esse é o grande mistério. Agostinho era um homem insaciável. Agostinho era uma pessoa extremamente dada à carne. Ele vivia em bordéis, vivia na consumação dos seus instintos. A sua mãe, Mônica, fora uma cristã. Ainda que muito de passagem ele teve certo conhecimento da palavra de Deus. Mas Agostinho não tinha nenhum interesse. Contudo, ele quis conhecer um pregador chamado Ambrósio, que ele era um comerciante em Milão e foi feito
bispo da igreja de Milão e era um grande orador. E Agostinho era professor de retórica. E ele quis ouvir Ambrósio. Ficou muito impressionado com a pregação de Ambrósio. E Ambrósio lhe deu de presente um manuscrito de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Agostinho deu uma lida e botou lá num canto. Assim, rapidinho, olhou. Mas tinha umas crianças brincando de roda. Deixa eu ver. Brincando de roda e cantando uma música, coisa de criança. E nessa música dizia: Tollati et legere. Toma e lê. E ele pegou, entrou na casa, pegou o rolo, abriu o rolo, a cabeça não está boa, muito cansado, mas ele leu aquele texto de Romanos 13. Vamos lá, acha aí para mim. Achou? Não em impudicícia, não em... Não é Hein? 4? Não é, não. Será? Vamos ver. Deve ser 13 e 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus... Não. 13? 13 e 13. Aí é no fim, é mesmo no fim. Impudicícia. E dissoluções, não em contendas e inveja. Andemos, vamos ver um pouquinho antes dele, veja o 12. Vai ver o 11. Digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aí vamos para o 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Seguindo, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Verso seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mas ele diz que na hora que ele leu isto, veio o que ele chamou de iluminação. Que é aquilo que a psicologia chama de insight. Aquilo que Vieira chamou de clique. Aquilo que a Bíblia chama de revelação. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Eu já tive oportunidade de, na pregação, ver alguém fazer assim,
Porque a palavra de Deus, em Cristo Jesus, tem a luz dos homens. Ele era a luz dos homens. Então, queridos, nós temos que entender que só o Espírito Santo pode trazer revelação ao coração do homem. Não é a letra. A letra é importante, mas a letra mata. Mas o Espírito vivifica. E quando você anuncia Jesus, vamos voltar aqui, olha. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E agora no verso 5 ele termina: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, não prevalecem e não prevalecerão contra a luz de Jesus. Nós temos que anunciar às pessoas a suficiência de Jesus Cristo. Ele é suficiente para todos e eficiente para aquele que crê. Nós não podemos anunciar outra realidade que não seja Jesus Cristo e este crucificado. Porque nele a graça de Deus nos colocou para que nós pudéssemos experimentar a morte de nós mesmos e ganharmos a vida que vem por meio de Jesus Cristo. Ele é a vida. Nós não temos vida por práticas religiosas, nós temos vida por causa da infusão de Cristo em nós. Cristo é a nossa realidade espiritual. Eu espero que nós possamos andar neste livro vendo que daqui para frente ele vai contar a respeito de João o Batista. Ele disse um homem que foi enviado por Deus. Vamos só passar aqui, ó. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João aqui não é o João o apóstolo, é João o Batista, João o último profeta. João encerra as revelações a respeito de Jesus. Porque Jesus é a palavra, é o verbo que se encarnou e ele é a palavra final da revelação de Deus. Vamos dar uma olhadinha rapidinho em Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 1, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pode ir ao 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos voltar ao 1? Ao 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O fim dos profetas é João. Depois de João, acabou a revelação profética a respeito de Jesus. Porque ele é a realidade. Aí ele diz assim, no verso 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. O Filho é o Verbo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo.
É Jesus, o Filho, o herdeiro, o Criador, mas aí ele vem dizer a mais grande, não é a maior. Aqui é para chocar. A mais grande missão dele. Pegar um ser com vontade contrária e fazer uma obra neste ser, para que este ser o queira, é alguma coisa fantástica. Versículo seguinte, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser divino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Por favor, você vai verificar uma coisa muito linda neste livro de Hebreus, que o sumo sacerdote desta ordem encontra-se assentado. Ele não está de pé. Todo sacerdote ou sumo sacerdote tinha que estar servindo de pé no culto, mas este está sentado. Por que ele está sentado? Porque ele ele completou a obra e tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou excelente nome do que ele, é porque ele completou a obra. Hebreus 8:1 e encerramos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Por que ele se assentou? Pode ler um pouquinho mais para frente, Pati, passa Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Porque ele completou a obra de Deus para nós. Aquela palavrinha dele lá, está consumado? Está consumado. Ele é a luz dos homens. Ele é o Salvador. Ele veio para levar você e eu para uma obra perfeita. E graças a Deus, porque Jesus Cristo não tem retoque na sua salvação. Foi perfeita, é total e é completa. Por isso que a Bíblia diz assim, que ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a ele, vivendo sempre para interceder por eles. Ele não só me salva, como ele intercede por mim. Eu tenho um intercessor diante de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao seu nome. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.